Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar de mais um modelo de negócios. É um modelo chamado de otimização de projetos, né? E aqui com o foco no setor elétrico, e eu vou explicar para vocês como combinar esse modelo de negócios também dentro do mercado livre de energia. E vamos calcular um exemplo, né, para poder exemplificar um pouco o que é a tal de otimização de projetos, né? Mas primeiro eu gostaria de fazer um convite para você. E deixe o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. Não custa nada, né, visitar a página e conhecer a proposta do curso. Lembrando que esse curso tem agora um módulo extra, que é o preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização, né? Então, comprando esse curso, você também tem acesso a esse módulo extra. Certo, pessoal? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Bom, e como é que funciona então, né, esse modelo de negócios com base na otimização de projetos, né? Então eu fiz aqui um arranjo, né, para a gente tentar explicar um pouquinho. Bom, então funciona assim. No setor elétrico, nós temos várias formas, né, de diminuir, por exemplo, o orçamento de obras, né? E um deles é usando modelos matemáticos para o dimensionamento correto, né? Por exemplo, de condutores, de sistemas de aterramento, também para filtros de harmônica, correção do fator de potência, né? Ou seja, existem vários itens dentro de um projeto elétrico que eu posso otimizar para chegar no menor custo possível sem perder a eficiência, né? Por exemplo, num projeto de distribuição de rede de energia, né? Ou seja, quando eu vou dimensionar, eu vou escolher se eu quero usar condutores de alumínio, se eu vou usar condutores de cobre, em função do local, né? Por exemplo, num ambiente de litoral é comum escolher o cobre. Aí qual a vantagem, né? O cobre, tecnicamente, tem 4 vezes mais capacidade de condução de corrente, porém você tem o peso do cobre, né? Ele é mais pesado, né, que o alumínio, por exemplo. Então você tem todo um dimensionamento para decidir quais isoladores na rede usar, qual a tração mecânica, por exemplo, que os suportes, né, vão precisar suportar, né, as cruzetas, os conectores, né, todos os elementos ali do circuito, por exemplo, né? E o mesmo acontece quando você vai dimensionar um condutor. O condutor, a capacidade, né, de transferência de calor é bastante alta, né? Então você pode aquecer muito fácil um condutor se você ultrapassar a corrente nominal, por exemplo, né? Então, se você dimensiona corretamente o condutor, você consegue então encontrar o condutor que tem uma capacidade térmica correta e em função disso você vai encontrar o condutor com a menor seção transversal possível e ao mesmo tempo com a isolação correta, né? Seja, por exemplo, XLPE, seja PVC, por exemplo, né? Então, o dimensionamento consiste em aplicar modelos matemáticos para descobrir qual o limite do material, né? Qual é o limite que eu posso chegar para quando fazer a orçamentação. E para dar um exemplo aqui, antes de falar um pouco do arranjo, né, vamos falar, por exemplo, do dimensionamento de sistemas de aterramento. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Ó. Então, aqui, ó, um projeto elétrico para um sistema de aterramento que consiste em 8 hastes, né, de cobre, espaçadas de 3 metros, cravadas em um solo com a resistividade aparente de 100 ohm metro, onde o comprimento das hastes é de 2,4 metros e o diâmetro é de meia polegada, né? Então, qual seria a resistência desse sistema de aterramento? Será que ele foi bem dimensionado, né? Será que ele atende o critério onde a resistência equivalente do circuito, né, precisa ser menor que 10 ohms, por exemplo, né? Então, o que acontece? Para cada sistema de aterramento, eu tenho um modelo matemático. Por exemplo, para calcular a resistência de uma haste vertical, eu vou usar esse modelo matemático aqui. Agora, se eu for usar, por exemplo, uma haste horizontal, e sim, podemos usar hastes horizontais, o modelo matemático vai ser esse aqui. Agora, se for um eletrodo, por exemplo, em arco, o modelo matemático é diferente. Então, veja, a cada mudança na geometria da haste e na forma que ela vai ser cravada, né, se é horizontal ou vertical, por exemplo, ela vai mudar a resistência
daquela única haste, aquele único elemento. E se eu combinar vários em paralelo, eu posso calcular a resistência equivalente. Isso, então, eu posso falar, por exemplo, ó, resistência de hastes circulares, né, que seria um eletrodo circular. Podemos falar em discos, né? Então, o disco tanto na vertical, como também o disco na horizontal. Hastes cravadas em círculo, né? Ou seja, eu vou cravando hastes verticais e eu monto uma malha circular, né? Então, cada forma tem o seu modelo matemático e isso vem de uma otimização, né? Que diz, então, qual vai ser a resistência específica da haste para determinados tipos de solo, né? E, ao mesmo tempo, como ficaria um conjunto dessas hastes combinadas, né? No caso de uma única haste na vertical, o modelo matemático otimizado é esse aqui, onde eu tenho a resistividade aparente do solo, né? A resistividade aparente, ela vem de um modelo matemático próprio, né? Então você pega características do solo, então são vários tipos de solo com variação de umidade e salinidade, por exemplo, né? Então você chega em vários valores, né? Então aqui dentro nós temos esse valor de resistividade aparente, que no caso aqui já foi dado, né? 100 ohm metro, né? Temos também aqui, ó, 2π vezes o comprimento da haste e o logaritmo natural de 4 vezes o comprimento da haste dividido pela profundidade. Desculpa, profundidade não, o diâmetro da haste, tá? É que em outro cálculo eu usei d e isso ficou na minha memória. Aqui então é o diâmetro que aqui temos, né? Que seria então meia polegada, né? Então o que vai acontecer? Ó, substituindo os valores da equação, né? Então agora basta resolver esse modelo aqui. Resolvendo esse cálculo aqui, chegaríamos em um formato mais ou menos assim, ó, 0,44 vezes 100, o que daria 44 ohms para uma única haste. Ah, Josemar, mas então ficou maior que 10 ohms. Calma, nós estamos usando 8 hastes em paralelo, né? Então, será que a resistência de 8 hastes em paralelo seria abaixo de 10 ohms ou não, né? O que acontece é o seguinte, né? Esse modelo aqui, ele chegou nesse desenho, né? Ou seja, 0,44 vezes ρA, certo? Nós podemos, então, usar tabelas de otimização e todos os livros que falam em sistemas de aterramento têm essas tabelinhas. E aí nós vamos procurar, então, por uma tabela que tenha essas condições, ou seja, já foi feito um ensaio, né? Um ensaio em laboratório, né? E desse ensaio eles tabelaram, então, o que acontece quando você muda alguns parâmetros desta equação, ou seja, quando você coloca um conjunto de uma haste, né, na vertical com essas condições, em paralelo com outros conjuntos de hastes iguais. Então, para 2 hastes, 3 hastes, 8 hastes, 10 hastes, né? Então, veja só, aqui eu peguei um fragmento da tabela, né? Então, por exemplo, para uma haste de 2,4 metros, um diâmetro, então, de meia polegada, e com a equação 0,440 ρA, né, que seria a resistividade aparente do solo, né? Então eu tenho assim, ó, eu tenho para 6 hastes a resistência equivalente, a constante K, e assim repete-se para hastes de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, né? O que acontece aqui é o seguinte, ó, quando eu pego 8 hastes e multiplico a constante K por 44 ohms, né, que é o que nós encontramos aqui, o valor deu certo, olha só, 7,6 ohms. Então, aparentemente deu certo, né? Esse projeto ele não está errado. Esse projeto está ok, ele tem uma resistência equivalente de 10 ohms, certo? Mas, se eu olho com mais cuidado, eu começo a perceber o seguinte, né? Os valores de K, eu poderia testar outros conjuntos de hastes, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui para agilizar o cálculo, né? Nós vamos pensar assim, se a resistência precisa ficar próxima de 10 ohms, então eu vou fazer isso aqui, ó, K vezes a resistência de uma única haste tem que ser menor ou igual a 10 ohms, essa é a lógica, né? E aí eu vou isolar a constante K e vou dividir então os 10 ohms pelos 44 ohms que eu encontrei para uma haste. E aqui diz que a constante K seria 0,227, mas veja, ela é menor ou igual, né?
Então, olhando para cá, eu posso pensar assim, a mais próxima seria para 6 hastes, né? Então, se eu usasse 6 hastes, na realidade eu conseguiria a mesma resistividade menor ou igual a 10 ohms e eu teria uma economia no meu orçamento de 25%. É claro que é um exemplo bem simples, né? Eu estou pegando um projeto que não tem nenhum erro, que tem lá 8 hastes, mas eu consegui um modelo matemático que me diz que eu posso, sem nenhum problema, tentar, né? Tentar não, aqui é uma certeza, né? Posso usar 6 hastes. Então eu reduzi em 25%, né? Porque eu iria comprar 8 hastes, agora eu posso comprar 2 hastes a menos. Ah, Josemar, mas aqui é uma economia muito boba, né? Pois é, mas você já parou para pensar que um projeto, por exemplo, de um shopping center, né? Um projeto de, por exemplo, um condomínio, né? O volume de materiais é muito maior, por exemplo, o número de hastes, né? Quantos quilômetros de condutor, por exemplo, se aplica num projeto desses, né? E muitas vezes o engenheiro que fez o projeto, ele fez o projeto, está correto, não tem nenhum problema, mas não passou por um especialista. Então você tem engenharias com especialidades distintas, né? Você pode então fazer o seguinte, né? Você pode contratar um engenheiro para verificar, para fazer só a otimização do projeto, onde ele vai então verificar na área de conhecimento dele, né? Se ele não encontrar nada que possa ser otimizado, né? Ok, você vai pagar então um valor para ele, né? Pelo trabalho em si da revisão. Agora que vem o pulo do gato, né? Se esse engenheiro consegue otimizar de forma a reduzir o orçamento de forma expressiva, por exemplo, né? Uma redução de 25%, então agora você pode colocar no seu contrato que você vai participar desta economia. Se essa economia, por exemplo, significa R$ 500 mil ou R$ 1 milhão, né? Imagina uma obra de R$ 10 milhões e você reduziu 25% desse valor global por algum motivo, né? Imagina uma obra de R$ 1 milhão, imagina uma obra de R$ 100 mil, né? Então, para obras pequenas, para obras médias, para obras grandes, às vezes vale muito a pena, né? Porque tecnicamente você estaria então simplesmente reduzindo o custo global para o cliente e muitas vezes o cliente já aceitou aquele orçamento, ele vai pagar os 10 milhões, mas você conseguiu reduzir o seu orçamento, então isso é performance no projeto, né? Você fez uma proposta de 10 milhões que estava ok, o cliente vai pagar isso, mas você então conseguiu otimizar os orçamentos, conseguiu otimizar o projeto em si e você agora consegue colocar, né, mais dinheiro no seu bolso e entregar o mesmo projeto com a mesma qualidade. Então, esse aqui é um exemplo, né, de modelo de negócios baseado em otimização de projetos, né? Então, caso vocês tenham gostado, né, e queiram exemplos um pouco mais elaborados, né, alguma coisa assim, deixem nos comentários, né, que eu posso de repente fazer algumas demonstrações, por exemplo, dimensionamento de condutores, o próprio sistema de aterramento, dando um exemplo com um volume maior de hastes, né? De repente, correção do fator de potência ou algo nesse sentido, certo, pessoal? Então, por hoje fico por aqui, né? Ah, sim, eu quase esqueci, né? Como é que a gente linka isso com o mercado livre de energia, né? Ou seja, faltou isso também, né? O que acontece então? Vamos supor que você conseguiu uma redução no orçamento, né? Em 20%, 12%. Você lembra que quando você otimiza um projeto, né, você na verdade está trazendo ele para o ponto mais eficiente, né? Então, o que acontece? Hoje no setor elétrico, as perdas, né, internas, né, ou seja, quando você usa a energia elétrica, né, você tem mais ou menos ali 20% de perdas, que são perdas técnicas, né? Então você tem, por exemplo, quilômetros e quilômetros de condutores numa instalação grande, uma instalação industrial, né? Um grande empreendimento residencial também, né? Um condomínio, por exemplo, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de condutores elétricos, né? Então, só pelo efeito Joule, que é o efeito de aquecimento, né, que o cabo, quando passa a corrente elétrica, parte da energia cinética do elétron é convertida em calor, que é dissipado, né,
no ar, né, que se perde, né? Isso não tem como evitar, né? Então tem uma estimativa que fala em que mais ou menos do Brasil, 20% do que circula na rede elétrica perde-se, né, pelo efeito de produção de calor, produção de ruído, né? Tem a questão do mau contato também que aumenta, né, essas perdas, né? Então, quando você fala em otimização de projeto a longo prazo, você também está diminuindo essas perdas aqui, né? Porque você está melhorando o projeto, fazendo ele aumentar a eficiência, né? Então, tecnicamente, isso vai refletir sim no volume em energia em megawatt-hora que você vai precisar contratar. E se você tinha uma perda que representava, vamos supor, 1% do contrato, você conseguiu reduzir aquele montante em 1%. Se representava 3%, você reduziu aqueles 3%. Então, a otimização de projetos para novos empreendimentos ou até empreendimentos que vão realizar uma manutenção, né, e vão ter ali modificações elevadas, né, na sua rede elétrica, por exemplo, vale a pena você ofertar um serviço de otimização, né? E no final, se não tem nada para otimizar, se as instalações já atingiram, né, o máximo de eficiência, você pode ofertar um certificado de eficiência mostrando que as suas instalações, então, né, estão bem dimensionadas, né? Então você pode criar um serviço a partir disso, né? Ou seja, se você não consegue encontrar formas de melhorar a instalação, você emite um certificado de auditoria que mostra ali que as instalações estão, por exemplo, com a máxima eficiência, né, verificada pela sua empresa, certo? Então, era isso, né? Quase que eu esqueci de comentar aqui sobre o mercado livre de energia, né? Mas qual a vantagem aqui, né? É que em contratos de compra de energia você pode diminuir os montantes, mudar a sazonalização e a modulação. Então, quaisquer impactos que você traga para a sua empresa em relação a diminuir o consumo de energia vão refletir também nesses contratos, porque os contratos podem ser otimizados, né? E é isso, pessoal. Então, agora sim, me despeço de vocês e deixo aqui o convite, então, para que conheçam, né, o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. Certo, pessoal? O link está na descrição do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.